24 de janeiro. Satanás nos acusa com pavorosos gritos. Vamos ler o livro de Judas, versos 9. É uma página só, é um capítulo só, antes de Apocalipse. Não é aquele Judas Iscariotes, esse é outro Judas. Verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, que é Jesus, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui vemos Satanás sentado sobre a tumba de Moisés e não querendo deixar Moisés ser ressuscitado e subir com Jesus para os céus. E o que dizia Moisés? E o que dizia Satanás? Dizia que Moisés havia pecado. E tanto era a prova de que ele havia pecado, que o próprio Deus não permitiu que ele entrasse na terra de Canaã. Então, o arcanjo Miguel, a palavra Miguel quer dizer quem é como Deus. Miguel é o próprio Jesus Cristo. Jesus veio até a terra, porque ninguém sabia onde estava sepultado Moisés, mas Jesus sabia. Jesus chegou até a tumba de Moisés. Quando ele chega ali, quem que está lá? Satanás. E contendia com Jesus. Acusava a Moisés de pecado. E Moisés havia pecado contra Deus? Sim. E o ato que ele estava se referindo era aquele momento em que o povo entrou em uma rebelião contra Moisés e contra Deus. Porque não tinha água para beber. No deserto. Era uma prova de que Deus havia dado ali. Então, Moisés ora a Deus. E Deus diz: Moisés, fala com essa rocha que está aí na sua frente. Essa grande rocha. Fala com ela e pede para ela dar água para vocês. E Moisés estava tão nervoso com o povo que, em vez dele falar com a rocha, ele bateu 3 vezes na rocha. Ora, aquela rocha representava Jesus. Quer dizer que ele bateu em Jesus. E ele sabia que aquela rocha representava Jesus? Sim. Ele não era ignorante. E a ordem de Deus era para falar com a rocha, e não para bater na rocha. Mas na sua indignação contra o povo, ele excedeu. E então Deus disse a ele: você, por esse pecado seu, você está perdoado. Mas a consequência é que você não entrará na terra de Canaã. Você continuará peregrinando sobre o deserto e completará 40 anos caminhando. Você estará com 120 anos. Todos vão entrar, você não. Você vai olhar de longe, mas não vai entrar. Moisés não discutiu com Deus.
Moisés não justificou, não reclamou, não cobrou Deus de nada. Porque para Moisés, Deus é justo. E tudo que ele faz é perfeito. Em submissão, ele aceita, com tristeza no coração, de não poder entrar em Canaã. E Deus fala: Moisés, suba até aquele monte, Pisga. Ali você vai descansar. Você vai morrer ali. Olha, eu vou te mostrar toda a terra de Canaã. Você vai ver o que você conquistou para o seu povo. Mas você, porém, não vai entrar. Era uma prova que Jesus estava fazendo, porque cada vez que Jesus fala não para nós, atrás desse não de amor, tem um presente maravilhoso, superior. O que Deus tinha para Moisés? Tinha Canaã celestial. O plano de Deus era ressuscitar Moisés e subir com ele para os céus. Então, em algum momento registrado na Bíblia, Jesus vem em direção ao túmulo de Moisés, mas Satanás já estava ali, dizendo: eu sei o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai ressuscitar Moisés e levá-lo para os céus. Mas isso é injusto, porque ele pecou. E então ele não merece. Então aqui Judas diz que o anjo Miguel contendia com o diabo, porque o diabo disputava a respeito do corpo de Moisés. Mas o próprio Deus não proferiu juízo infamatório contra Satanás. Não ficou discutindo com Satanás. Apenas deu uma ordem: o Senhor te repreenda por essa sua intrepidez. Jesus não tinha que dar nenhuma satisfação para Satanás. Jesus nada deve para ele. Jesus não quer saber da presença dele, porque ele é a própria mentira em efervescência. Ele é a própria morte, ele é doença, ele é trevas, ele é o pecado, ele é desobediência. E Deus havia perdoado Moisés. Então, os que têm intuição de sua profunda pobreza espiritual encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Jesus pede que troquemos a nossa pobreza pelas riquezas de sua graça, porque Ele é capaz de salvar todos os que se recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido a nossa vida passada, por mais podre que seja, se formos a Jesus, nosso compassivo Salvador, dará os passos necessários ao nosso encontro. E em torno de nós lançará os braços de amor e colocará sobre nosso corpo as suas vestes de justiça. Ele nos apresenta ao Pai, trajado nas vestes brancas de justiça
do próprio caráter dele. E roga a Deus Pai em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar deste pecador. Não olhe para este filho desgarrado, olhe, porém, para mim. Quando Satanás intervém em altos brados contra nós, acusando-nos de pecado e reivindicando como nossa presa, reivindicando-nos como presa dele, Cristo intercede com maior poder ao Pai, apresentando seu precioso sangue. Podemos ficar desanimados às vezes, devido aos nossos pecados. A gente quer agradar a Deus, mas nossa natureza é fraca. Apesar disso, podemos ser aceitos por Deus por meio de Jesus. Lembra da história das duas mulheres que disputavam uma criança, e ambas diziam que era filho seu? Como Salomão resolveu aquilo? Quem era a verdadeira mãe? E ele então pede para cortar a criança no meio e dar metade para cada mãe. 1 Reis 3:26. E na sabedoria de Salomão, ele descobriu o sentimento, a compaixão de uma verdadeira mãe. A mãe verdadeira diz: não, não mate o filho. A mãe falsa dizia: mate o filho, dê metade de cada um. A mãe verdadeira disse: não, não mate. Dê o filho vivo para ela. Não quero ver meu filho morrer. Então essas linguagens da Bíblia são usadas para descrever as emoções de Deus para com o seu povo. Oséias 11:8. Em sua compaixão, Jesus respondia às necessidades das pessoas. De que jeito? Ele as supria dentro do contexto dele. E nós dentro do nosso contexto. Ou seja, dentro das possibilidades de Deus, Jesus respondia. Dentro das nossas capacidades humanas, nós devemos atender os nossos semelhantes. De que formas práticas podemos oferecer conforto aos que necessitam? São várias oportunidades que nós temos. Que Deus abre essas oportunidades diante de nós. E nossa oração é que nós tenhamos um coração sensível ao Espírito Santo, para sermos tocados em nossas emoções, para atender os necessitados, sem fazermos julgamentos, sem justificar alguma coisa, mas fazer o que der para fazer. Deus nos abençoe.